Professor Murilo Amaral e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Quanto às regras de acentuação, é muito importante você ficar atento aos conceitos trabalhados na última aula sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque a divisão e a classificação dessas palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas vai nos ajudar a entender o funcionamento das regras. Então, bora lá para o nosso primeiro grupo, que é o grupo das oxítonas. São acentuadas todas as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens. Vamos aos exemplos. Na palavra babá, nós temos acento na última sílaba, porque se trata de uma oxítona terminada em a. O mesmo acontece com a palavra bebê, que é uma oxítona terminada em e. Assim como acontece em cipó, oxítona terminada em o, e também oxítona terminada em em. Então, fiquem atentos a esses exemplos, porque todas as palavras oxítonas, cuja sílaba mais forte é a última, vão ser acentuadas caso terminem a, as, e, es, o, os, em e ens. Agora vamos para o nosso segundo grupo, que é das palavras paroxítonas, cuja sílaba mais forte é a penúltima. Então, quais serão as terminações para a gente acentuar as palavras paroxítonas? Talvez alguns aí de vocês já tenham visto a lista de terminações das palavras paroxítonas. E parece que ela é enorme. L, R, X, ão, ONS, PS. É muita terminação e fica difícil de decorar. Por isso que eu vou mostrar para vocês um mecanismo perfeito, porque na verdade você só precisa se lembrar das terminações das palavras oxítonas, só que fazer o raciocínio contrário agora. Por exemplo, antes a gente não acentuava as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em ens. Só que no caso, para as paroxítonas, nós não vamos acentuar as que terminem a, as, e, es, o, os, em ens. Igual, por exemplo, a palavra mesa, termina em A, não leva acento. Ah, mas e se for aquele osso do corpo humano, fêmur? Fêmur termina em A, E, O ou em? Não, termina em R, então coloca lá o acento. Entenderam a lógica? É muito importante ficar atento a isso, porque é um mecanismo que facilita muito o nosso estudo. Então, se lembrar que se a paroxítona terminar nessas 4 terminações que eu falei para vocês, não coloca lá o acento. Mas se aparece com outra terminação diferente, tipo na palavra tórax, que termina em X, então pode colocar lá o acento. Mas atenção, a gente vai ter aqui somente mais uma terminaçãozinha que vai ser de exceção. Mas ela vale só para verbos, que é a terminação AM, igual acontece, por exemplo, com os verbos jogam e brincam. São palavras paroxítonas, mas não recebem acento. Então, cuidado, a gente não vai acentuar as paroxítonas que terminem a, as, e, es, o, os, em, ens, igual acontece com os oxítonos, mas com o acréscimo do an, que vale para os verbos. Ufa, parece que não acabava mais. Estudar as paroxítonas é difícil. Mas agora vocês vão ver que é mamão com açúcar. A gente vai estudar a regra das proparoxítonas. Quais serão as terminações? Meus queridos, todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas. E agora, para finalizar o nosso estudo sobre as regras gerais de acentuação, vamos nos relembrar do conceito de monossílabo. Lembra que eu falei que existem monossílabos tônicos e átonos? Os átonos a gente não acentua. Então, quando for preposição, artigo, conjunção ou os pronomes oblíquos átonos, não coloca acento de jeito nenhum. Mas e quando ele for tônico? A gente vai acentuar só quando terminar em a, as, e, es ou os. Mas e o em, que também tinha nas oxítonas, vai aparecer aqui? Não vai. Observe a diferença entre a palavra bem e também. Em também, a gente tem uma oxítona. Olha aí, tem mais de uma sílaba. A última sílaba, que é a mais forte, está uma oxítona. E, portanto, vai ter que ser acentuada. Mas no caso de bem, que é um monossílabo tônico, ele não pode ser acentuado, porque a regra de acentuação para os monossílabos é só a, e, o, os. Então é isso, galera. Essas são as regras gerais de acentuação gráfica.
Todavia, algumas regras foram modificadas com o novo acordo ortográfico, que foi inaugurado lá em 1990, foi desenvolvido e concluído em 2009 e desde 2016 é obrigatório o seu registro na língua portuguesa falada e escrita aqui no Brasil. Aí, no caso dessa reforma ortográfica, a gente só teve perda de acento, não tivemos o acréscimo de nenhum. Igual, por exemplo, a palavra ideia não tem mais acento, a palavra voo também perdeu acento, e eles retiraram o acento diferencial de para, e isso acabou gerando uma polêmica. Mas que polêmica é essa, professor? Observe essa seguinte frase: imagina que você vai na farmácia e quer comprar remédio para libido. Remédio para libido. Será que esse para é uma preposição ou é um verbo? Se for uma preposição, é um remédio para libido, ou seja, que vai ajudar no aumento da sua libido. Mas e se for um remédio que para a sua libido, antigamente teria o acento, só que agora não tem mais acento. E seria completamente o oposto da pessoa que queria um remédio para libido. Por hoje é só, meus queridos, foi maravilhoso esse encontro aqui com vocês. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!